When you see it at your front door, you are gonna want more. Something fresh, so brand new. Something you can't handle. Light the fire like a candle. There's nothing that you can't do. Holla back when I at you. I'm going nuts, that's cashews. Cashews, everything around me. Dollar, dollar bill, y'all. Cashews, everything around me. Holla how you feel, dog. I don't know about you. Why one, hop out two. Jump in, hop out two. Watch what I... Fala galera, estamos aqui dando início a mais um debate aqui, né? Hoje falando aqui sobre o clássico da rodada da Série B, né? Foi o entre Vasco e Botafogo, em São Januário. Eu tô aqui com meu amigo Diogo, que vai falar sobre a parte do Botafogo, né? Dando seu destaque e é isso aí. Fala aí, Diogo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todo o canal do Sem Catimba. Prazer estar aqui falando com vocês. Então, hoje o destaque é para esse jogo histórico, né? Jogo histórico entre Botafogo e Vasco, um resultado completamente atípico e inesperado, pela plasticidade do resultado. Algo que não acontecia há 90 anos. Então, vai essa daí o meu destaque. Excelente pro lado do Botafogo, muito triste pro lado do Vasco, né, que decretou a permanência do Vasco na Série B, impedindo o acesso, né, o retorno, né. Tivemos um jogo dentro do que o Botafogo esperava, né, porque deu tudo certo pro Botafogo e o Vasco completamente desorganizado, dando tudo errado pro Vasco, né. Alguns jogadores no final do jogo ainda quiseram bater boca, mas só para mostrar para a torcida a questão que estaria revoltado, né? Mas dentro de campo mesmo, os jogadores do Vasco foram inoperantes, o esquema do Diniz completamente desorganizado, enfim. E já pro lado do Botafogo, né? Vocês deram tudo certo, começando com um contra-ataque fulminante, onde com 12 passes vocês conseguiram fazer 1-0, né? Aliás, 2, eu acho. Não foi? Acho que era mais ou menos esse o scout. O Botafogo jogou o segundo gol em 20 minutos de jogo. Na verdade, foi estratégia. A estratégia que o Botafogo foi pro jogo deu certo. É uma estratégia perigosa, porque, na verdade, o Botafogo foi pro jogo pensando no lado psicológico do Vasco. Sabendo que depois do jogo com o Guarani, a torcida que fosse a São Januário, ela certamente iria para protestar, primeiramente. Então, o Botafogo sabia que ali nos primeiros minutos iria ter uma pressão forte, porque o Vasco ia impor, né, para tentar buscar um resultado. E o Botafogo conseguiu ali, na verdade, se segurar. Por isso que eu digo que é arriscado, porque antes do Botafogo fazer o primeiro gol, teve 2 lances ali que o goleiro do Botafogo, o Diego, fez 2 grandes defesas. E aí, logo em sequência, o Botafogo abre o placar e aí, obviamente, um time que já está abalado psicologicamente contra o Vasco toma um gol e aí a torcida já começa a criticar, vaiar jogador, xingar. E aí foi o desenrolar do jogo. Aí desmoronou, né? O time se esfacelou totalmente depois que tomou o primeiro. Aí o segundo de uma forma infantil, né? Porque o lateral direito do Vasco, Léo Matos, já era para ter sido expulso no lance que ele toma o primeiro cartão amarelo. E depois ele deixa o cara simplesmente cruzar para dentro da área, assim, sem dificuldade nenhuma. Então, enfim, aí os zagueiros também não marcaram e aí foi virando uma bola de neve. Eu fiz umas anotações aqui do jogo. 4 chutes ao gol que o Botafogo deu, 3 entraram. Você precisa ali no primeiro tempo. Os 4 chutes que o Botafogo deu ao gol, 3 entraram. O Vasco deu 3 chutes só a gol, assim, no primeiro tempo. De perigo, que eu digo.
Uhum. E 14 minutos de jogo, o Vasco tinha 82% de bola. É muita coisa. Você vê como o Botafogo entrou com uma estratégia clara para o jogo, deu certo, né, por conta de não ter tomado gol, porque se toma um gol naquele chute do Cano, por exemplo, ali por volta de 7 minutos de jogo, o Botafogo ia ter que tomar uma outra atitude. Ia ter que partir para cima do Vasco. E se você for olhar o retrospecto do Botafogo nos jogos fora de casa na Série B, não chega nem perto do jogo de hoje. O Botafogo é um time muito diferente do que apresenta jogando em casa. Fora de casa, o Botafogo é bem diferente. Então, um jogo onde o Botafogo soube aproveitar mesmo essa fragilidade por conta do Vasco. E isso se retratou, né, no placar, né, que mesmo no segundo tempo o Botafogo ainda conseguiu fazer um gol, que depois o VAR se enrolou todo para validar o gol, né, que uma hora diz que não, que estava impedido, depois não, viu que a bola, o jogador estava atrás da bola, então ficou essa confusão toda, as linhas também. Normal, é o VAR brasileiro, o VAR brasileiro é isso aí. Exatamente. E um detalhe também, o primeiro gol do Botafogo, uma coisa que o Vasco poderia ter corrigido isso daí, né, já que foi tão traumático para o Vasco tomar aquele gol do Guarani logo após uma cobrança de escanteio, foi exatamente parecido. Exatamente parecido. Uma cobrança de escanteio e aí a bola sobra lá pro Oyama lá na intermediária de campo do Botafogo, ele parte no contra-ataque e mais uma vez ali atrás nenhum zagueiro do Vasco, nada. No outro caso, contra o Guarani, era o Bruno Gomes correndo atrás e dessa vez, se não me engano, foi o MT. Mas aí um contra-ataque fulminante, um gol muito parecido. Não, na verdade, quem tentou bloquear o lançamento foi o Zeca, né? Que tinha saído da posição dele lá da lateral esquerda, tinha ido mais para o meio, foi centralizado. Inclusive, dentro da transmissão, eles falaram que o Diniz, ali o repórter de campo, né, beira do campo, falou assim, entre a comissão técnica, falando assim, o que o Zeca foi lá fazer ali, cara? Não era para ele ter ido ali, e aí deixou o jogador do Botafogo... marcando o Oyama, né? Não, por exemplo, o Zeca ele sai do meio para ir para onde estava o Oyama. É o Oyama, é o japonesinho. Oyama, enfim. Bom de bola, por sinal. E aí ele, quando o Zeca tá chegando, ele já faz o lançamento pro outro jogador lá do Botafogo. E, saiu correndo sozinho e fez o gol, né? Então, mais uma jogada muito parecida com... Sim. Com a jogada contra o Guarani. Né? É jogada de contra-ataque. O Vasco... isso tudo... Tem sofrido muitos gols assim de contra-ataque e ele não consegue, né? Ele não consegue de jeito nenhum dar um jeito nisso. Mesmo em outros clubes, ele já tinha esse problema. Então, ele tem que rever... Ele precisa rever isso. Bom, um jogo que dá ao Botafogo a liderança do campeonato, né? Dá a liderança do campeonato, faltando 4 rodadas. Algo interessante também que eu estava vendo, os 4 clubes do... e as estatísticas também, né? Botafogo agora passa a ter o melhor ataque, melhor defesa. E por coincidência, os 4 clubes que estão no G4 têm o mesmo número de gols sofridos, 28. Ou seja, os 4 têm a melhor defesa. Coincidência ou não? Já que o CRB tropeçou hoje, né? Não conseguiu entrar no G4 também. Perdeu para Ponte Preta. Então... Oi? Não, o que eu te perguntar era se agora vocês estão mais tranquilos, né, em relação ao acesso, porque a gente já vinha conversando
em privado, durante a né? semana, né? Durante aí, ao longo do tempo aí, você ainda estava muito reticente, né, em relação ao acesso do Botafogo, porque a Série B ali naquela parte de cima ali ainda está um bololô muito grande, né? É um risco, era um risco muito grande, né? Se caso o Botafogo tivesse um revés hoje, mas deu tudo certo. Tá todo mundo muito junto, né? É porque botafoguense é supersticioso por natureza. Então o Luiz Mendes ele já dizia que há coisas que só acontecem com o Botafogo. Tem coisas boas também, claro. Mas geralmente quando a gente escuta essa frase, a gente já treme na base, já esperando algo ruim. Então, quando você vê muita gente falando, não, o Botafogo já subiu, a gente com 59 pontos, sabendo que os outros clubes ali embaixo estão com 54, 55, e do jeito que eles vêm progredindo, né, nessa reta final do brasileiro, então era muito simples o Botafogo não ter um resultado positivo nas duas próximas rodadas, como um jogo de hoje contra o Vasco em São Januário, né? Poderia muito bem ter tropeçado nesse jogo de hoje. O próximo jogo é fora de casa também contra a Ponte Preta. Então, perdendo esses dois jogos, já ficava próximo de sair do G4, né? Então, como assim já dizer que já subiu, né? Agora com 62 pontos é diferente. 62 pontos, o Botafogo abre aí 5 pontos, 7 pontos. 7 pontos do quinto colocado, né? Então fica mais viável da gente agora estar com mais do que o pé direito na Série A. Agora só o título, né? Porque o Botafogo não tem nenhum título da Série B, né? Tem. O Botafogo tem um título da Série B. O Botafogo ganhou em 2015. Ué, em 15 o Botafogo foi campeão? Foi campeão. Não é um título que é bom de se lembrar, não, mas infelizmente você teve que fazer eu lembrar. Não, eu já não lembrava, eu já não lembrava. Eu achava que o Botafogo tinha voltado igual da outra vez, como vice ou terceiro colocado. Eu não lembrava que ele tinha conseguido ser campeão. Não, eu prefiro voltar como vice, terceiro, quarto. Não é um título muito bem-vindo, não. O importante é subir mesmo, porque pelas condições de Botafogo e Vasco, é triste, né? Ver Vasco, Cruzeiro, né? Clubes com esse gigantismo todo e ficar ali, tipo, por conta de mais administração, né? Então, ficar ali na Série B e tal. O Botafogo, na verdade, cara, iria estar ali brigando com o Vasco. Essa é a verdade. O Henderson chegou, o que o Botafogo teve de mudança no campeonato foi postura de vestiário, né? Foi ânimo, foi nos jogadores, porque o jogador ele precisa de estar bem, vamos dizer assim, né? Ele precisa de autoestima. Então isso foi o que o Botafogo teve de diferente do Vasco, porque se você querendo ou não, tem uma folha salarial do Vasco, a maior da Série B, né? E se não me engano, não serviu para nada. Não serviu para nada porque os jogadores não... porque é muito diferente, né? Tipo, você ter... o cara fala assim, vou contratar jogador experiente, né? Mas você ter um jogador experiente e um jogador que traz um ambiente diferente para o jogo, entendeu? É o exemplo que o Botafogo teve ano passado do Honda, por exemplo. É um jogador frio, era um jogador coadjuvante e muito experiente. Honda é jogador de seleção, gols em Copa do Mundo. Então todo mundo falou, vou trazer o Honda, vai ser igual o Seedorf, né? Um cara líder, né? Então tem muita diferença entre experiência e liderança. Algo que o Vasco pensou aqui, trazendo o Vanderlei, Marquinhos Gabriel, Zeca, Hernando, pudesse trazer essa liderança para o Vasco, e não foi, né? São jogadores experientes, mas o Marquinhos Gabriel até melhorou, né? Falando um pouco do Vasco, o Marquinhos Gabriel até melhorou com a chegada do Nenê, porque tem certos jogadores que eles precisam de um líder do lado para poder jogar, são jogadores coadjuvantes. Então o Marquinhos Gabriel ele começou a jogar melhor com o Nenê ali,
fazendo a liderança, né? Tirou aquele peso das costas dele. Então começou a jogar um pouco melhor. Pena que já estava ali numa pressão muito grande, né? Precisava de resultados. Se tivesse mais tranquilidade, com certeza, com a chegada do Diniz, o Vasco teria conseguido o objetivo. Então, aí é que tá. Como você puxou esse assunto dos jogadores, né? Isso remete à direção, né? Não tem jeito. A direção ao Pássaro, né? Que é um fracasso, né? Como dirigente de futebol. É um fracasso, porque ele fracassou no São Paulo, agora fracassou no Vasco e ao que tudo indica, ele vai continuar. Infelizmente, pro Vasco. Juventude, né? Juventude, inexperiência também. Não, mas não é só isso, porque o cara pode ser inexperiente, mas pode ser competente. Isso, experiência não leva a tudo. Se fosse assim, alguém que tá aí com 60 anos de carreira seria sempre o melhor, mas não é assim. Então, mas aí faltou para ele exatamente esse pensamento. Eu não digo que do lado do Botafogo pensou na questão de contratações focando uma Série B. Porque se você for ver as contratações do Botafogo, são jogadores que se destacaram no campeonato estadual desse ano, né? 3 deles, o Luiz Oyama, o Daniel Borges e o Diego Gonçalves vieram do Mirassol, né? Fizeram uma baita campanha em São Paulo. Então, o que acontece? O Botafogo contratou eles, mas com a certeza de, assim, eu não tenho dinheiro. Né? Eu não tenho dinheiro. Não tem como trazer jogador experiente. Então, vou ter que contratar, destaques recentes. Vamos procurar nos estaduais. Acabaram aí de encerrar. Então, foi mais na questão financeira. Porque o que deu certo no Botafogo foi o fato desses jogadores disputar um jogo como se fosse um prato de comida. Entendeu? Mas para a Série B precisa ser assim. Essa que é a questão. Exatamente, é por isso que eu digo. Entendeu? O que faltou nele, né, no caso do Pássaro, no Vasco, foi ter olhado a Série B diferente da Série A. Entendeu? Ele contratou ali jogadores experientes, mas que, não dão sangue, né, pelo clube e tal ali nos jogos. Se perde de 2-0, meio que já larga o bastão ali mesmo, vamos pro próximo jogo, entendeu? Então, nesse sentido, o Botafogo acho que foi mais certeiro, mas não pensando. Eu acredito que o Botafogo, quando fez a linha de contratação, no caso, no Botafogo é o Eduardo Freeland, né? Eu acredito que ele não fez essa linha pensando, vamos contratar esses jogadores aqui porque eles vão olhar o Botafogo como uma baita vitrine, né? E vão dar o sangue aqui, né? Já que eles estão vindo de times de menor expressão e tudo mais. Eu acredito que foi mais pela questão financeira mesmo, mas deu certo. Deu certo. A união também, né? A união do grupo também. A chegada do Joel Carli. Cara, o que aquele zagueiro fez com o ambiente do Botafogo? É impressionante. O comportamento dele como líder ali no Botafogo ali, acolhendo todo mundo. Você vê os bastidores, né? Quando a TV do Botafogo lança na internet e você vê o time, comemorando, todo mundo muito junto. Quando um faz gol, todo mundo sai correndo, vai e se abraça. Então essa união também pesa demais, cara, para você ter um time competitivo, principalmente numa Série B tão disputada quanto essa daí. Essa união é uma coisa que muitos clubes têm, né? Até porque os jogadores em si geralmente fazem esse tipo de rodinha e tal. Mas o que eu ia te perguntar era em relação ao Botafogo mesmo, né? Porque a gente está aqui, hoje, o clássico, se tivesse tido uma disputa maior, eu acho que a gente falaria mais sobre o jogo em si, só que não teve disputa, né? Essa que é a verdade, não teve muita disputa.
O jogo foi até... O placar Foi um treino, né? Um treino com camisa, na verdade. Um treino valendo ponto. Que o Vasco jogou fora, né? E jogou a classificação fora, enfim. Mas o que eu ia te perguntar era, por exemplo, em relação agora à direção, né, que você falou já aí. O Botafogo já aceitou se virar SA, né? E já está em busca de um investidor. Você, como torcedor, você está por dentro disso? Você gostou dessa mudança de clube de sociedade para empresa? Qual é a sua opinião? Na verdade, eu vejo como a única saída, né, pro clube. Porque de tantas gestões anteriores ruins que o Botafogo teve, né, o Botafogo chegou a essa situação que ele está hoje, onde para contratar, você tem dificuldade, né, os jogadores, vê o clube como um trabalho ao qual você não recebe, você tem atraso de salário, né, você vê o Botafogo perdendo, assim como o Vasco também, né, perdendo jogadores da base, cara, onde você investe dinheiro, você perde o jogador com muita facilidade. Você vê o Botafogo fazendo vendas desses jogadores por um valor de venda 10% do que o rival Flamengo vende um jogador deles, entendeu? Então você viu de uns bons anos para cá a marca Botafogo se desvalorizar, assim, levando para um lado de como se fosse uma ação, né? Seria como se fosse uma empresa aí do Ike Batista, vamos dizer assim, né? Virando, super valorizado, de repente, fumaça. Então, desvalorizou muito. E aí, agora está começando a mudar a postura, né? O Botafogo chegou o CEO para dar uma organização ali também. Tudo passa ali não só nele, né, mas tem todo um consenso entre o CEO do Botafogo, o gerente de futebol, né, na verdade o Freeland tem o presidente. Então isso daí fez com que o Botafogo tivesse mais organização, né, passando por certas situações, passando na mão de um profissional que já com bastante experiência, né, que é o CEO do Botafogo. Aí a tendência é focar na SA, na verdade, porque tem muitas dívidas. O clube tem muitas dívidas. O Botafogo não tem um patrocínio master há muito tempo. Muito tempo. Então isso tudo claro, de uma tremenda falta de organização e de trabalho por parte das diretorias antigas, né? Olhar com descaso um clube do tamanho do Botafogo e fazer o que faz. E não serem punidos por isso. Exatamente. Isso é o que é o mais grave, né? Pessoas se apoderarem de um clube, usufruírem de tudo que o clube tem, né? E simplesmente deixam a bancarrota e não acontece nada com a pessoa, nem com o patrimônio dela. Então, é muito fácil você tirar dinheiro ou, por exemplo, vender jogador e se colocar como parte interessada e simplesmente não acontecer nada com você, né? Então, o Vasco também sofre disso, outros tantos clubes sofrem disso, e essa é a tendência, né? A tendência é ir caindo de divisão, indo... Né, cada vez ficando pequeno. Exatamente. Então, assim, eu não vindo a SA, né, vindo ao fogo se tornando profissional, vamos dizer assim, né, no futebol, né, separando das outras
atividades esportivas, eu não iria querer que o Botafogo tivesse uma mudança tão radical quanto o Bragantino, por exemplo. Né, uma mudança de clube, uma mudança de escudo. De cor, né? De escudo. Isso, não sei, isso pode acontecer, né? Aí... Não. Pelo que eu andei lendo, não. Porque o que eu já li é que, por exemplo, tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo, eles estão vendendo o direito de administração do clube, da parte exclusiva do futebol. Vamos botar assim, entendeu? Por exemplo, tem lá o Clube Botafogo de futebol regatas. O Botafogo meio que está vendendo a administração do futebol. Ele vai permanecer com 51% das participações, só que sem poder mandar, entendeu? A SA que eu li, tanto do Botafogo, tanto do Cruzeiro, porque eles estão sendo assessorados pela XP Investimentos e a XP já está entrevista. O Botafogo mais recentemente e o Cruzeiro está um pouco mais adiantado. Então vai ser nesse molde, pelo menos o Botafogo e o Cruzeiro. Já o caso do Bragantino é um pouco diferente, até porque é anterior à lei, né, da SA, e lá o clube em si já era meio que de uma família só, né, que era do Abinabishedi. Então... o nome do estádio é esse? É o nome do estádio? É o nome do estádio, é o nome do pai do presidente do Bragantino. Tanto é que ele vende o clube para Red Bull, mas se mantém como presidente. Pelo menos no momento de transição, algo do tipo. Então aí assim, entendeu? Ou seja, o clube já era de uma família. Aí agora assumiu uma empresa séria, uma empresa grande, que injetou dinheiro, colocou vários jogadores promissores, né? Que eles procuraram fazer esse esquema, né? De colocar tanto treinador quanto jogadores, né? Porque o primeiro treinador do Bragantino, do Red Bull Bragantino, era o que hoje está no Remo, eu esqueci o nome dele. Mas eu lembro que era ele. Era o atacante do Botafogo, era o Felipe. Eles chamam de Felipe Tigrão, né? Não é esse? Isso, esse aí. E depois eles tiveram lá uma instabilidade, porque o clube meio que na temporada passada estava brigando contra o rebaixamento, aí eles tiraram ele, colocaram o Barbieri, e o Barbieri conseguiu botar o time, enfim, para jogar e hoje está aí brigando pelo G4, né? Bem, nesse quesito de sociedade, eu acho que no caso do Vasco é muito complicado, porque é uma briga interna muito grande, é muita gente querendo tomar o poder e eu não vejo eles pensando nisso, em vender uma empresa a parte do futebol, porque o ego é muito grande dentro do Vasco. E ainda dizem que como o Montenegro falou ano passado, o Botafogo é um clube falido, né? Tipo, não tem dinheiro pra nada. Engraçado que se fosse falido mesmo, tivesse dinheiro pra nada, eles não teriam tanto interesse, né, assim, de presidenciar, de estar por dentro ali, porque eu não vejo, né? Eu olho no sentido se fosse uma empresa particular, né? Se você tem uma empresa particular falida ou quase falida, você não vai querer entrar. Exatamente. Né? Então, foi uma frase meio forte ali. A gente sabe que Vasco e Botafogo, eles são autossustentáveis, né? Então, ter uma administração mínima, vamos dizer assim, razoável, para o clube decolar sozinho, né? Uhum. E a esperança do botafoguense hoje, né, é essa.
Na verdade, essa mesma diretoria ela foi do céu ao inferno, no mesmo campeonato. Né? Até o Anderson chegar, era a mesma diretoria e o Botafogo estava ali junto com o Vasco, em 11º lugar. Tava até mais embaixo. Tava junto com o Cruzeiro, lá atrás, cara. Não, acho que o Anderson chegou, o Botafogo estava em 11º. Não lembro, eu acho que estava em 11º. Ele assumiu no jogo contra Confiança, fora de casa, no primeiro turno. Mas eu acho que estava em 11º. Mas, de qualquer maneira, houve uma mudança, assim, que ninguém esperava. Mudou da água pro vinho, cara. Porque os jogadores permaneceram os mesmos, né? O Anderson trouxe dois jogadores diferentes, né? O Carlinhos e o Luiz Henrique. Eu não vejo que, tipo assim, mudaram, foram eles dois que, né? Como o Nenê, por exemplo, mudou essa reta final do Vasco. Né, com a chegada do Nenê. Então foi uma mudança de postura, assim, de vestiário mesmo. Né? Então a diretoria poderia estar agora, assim como a do Vasco hoje, né? Você vira em São Januário vários gritos ali, pessoal questionando, criticando a diretoria e tal. Poderia estar acontecendo com o Botafogo hoje também. Poderia estar os dois clubes aí, carioca aí, né? Criticando bastante a diretoria atual. Então, a diretoria do Botafogo respira um pouco, né? E vamos ver agora pro ano que vem o que eles podem armar. Mas com tranquilidade para trabalhar, tudo funciona mais fácil, né? A pressão ali de você ter que dar um resultado, tipo, quanto antes, faz às vezes você tomar atitudes precipitadas também. Então o Botafogo vai ter, a partir de agora, 62 pontos. Ganhamos hoje do Vasco, um clássico, chegamos a 62, falta aí mais 2 pontinhos. Já vamos projetando o ano que vem. Entendeu? Se eu sou a diretoria do Botafogo, já começa a projetar o ano que vem e tentar renovações com alguns jogadores e contratações futuras também. É que é aquilo, né, cara? Ano que vem o Botafogo muito provavelmente já vai ter virado a SA. Então, acho que a questão grande dessa direção vai ser tentar equilibrar isso, né? Equilibrar até onde eles vão estar dispostos a querer investir e até onde eles vão deixar por conta do investidor, né? Para quando o investidor assumir. Então, isso é uma coisa que não tem jeito, só com o passar do tempo que vai se ver e saber o desenrolar de tudo, né? Bem, você tem mais alguma coisa para falar sobre o Botafogo, do próximo jogo? Provavelmente... próximo jogo... Botafogo, então, assume a liderança, né, nessa rodada, com essa vitória histórica contra o Vasco, por conta, como você diz, né, por conta do lado do Botafogo, né? Eu acho que São Januário, Botafogo foi no Carioca de 1931, o Botafogo tinha feito 3-0 no Vasco, então agora em 2021, 90 anos depois, faz 4-0. Se torna, assim, uma partida histórica e então, num pacote só, né? Assume a liderança, próxima rodada tem a Ponte Preta fora, é um time difícil, mas o mais importante mesmo é concretizar logo a ida para a Série A, que já está muito perto, né? Muito perto. E aí depois vai ter Operário em casa, aí sai para encarar, deixa eu ver quem aqui, agora não me recordo. Sei que finaliza com o Guarani no estádio Newton Santos. Então, são partidas assim. Botafogo, foi o que eu falei, o Botafogo fora de casa, ele não tinha feito nenhuma partida no campeonato, um jogo como fez hoje.
Então, os jogos fora de casa, o Botafogo tentava ali pontuar, né? Como conseguiu contra o Cruzeiro, conseguiu em outras partidas também, e forte em casa, né? O melhor mandante, se não me engano, o segundo melhor mandante juntando a Série A e a Série B. Então foi ali que o Botafogo fez a pontuação. Foi jogando em casa. Então, faltando esses 4 jogos aí, 2 jogos em casa. Então, pela força que o Botafogo, se não me engano, o Botafogo com o Anderson são 21, 22 jogos. 4 derrotas. É o melhor do retorno. É o melhor do retorno. Então tem tudo para concretizar. Eu não vou cravar aqui, mas tem tudo para dar certo, cara. Tem tudo para dar certo. E um jogo hoje de surpreender. Vou falar. Pro seu lado surpreendeu, mas no meu caso, vou te dizer que... eu acredito que o fato de ser 4-0 deve ter sido surpreendido os torcedores vascaínos também, né? Acho que não esperavam um resultado tão elástico. Exatamente. A questão do tamanho do placar, sim. Nenhum torcedor do Vasco esperava um placar esmagador como esse 4-0. Mas o time já não vinha dando muita confiança para o Vasco para vitória, né, contra o Botafogo. Essa que é a verdade. Claro, sempre tem um torcedor, um grupo de torcedores, geralmente, né, que são mais otimistas, que possam ter imaginado que o Vasco teria alguma chance de sair com o resultado dos 3 pontos. E eu, em particular, eu venho acompanhando esse time, venho passando muita raiva, e não tinha a convicção de que o Vasco venceria esse jogo. E para você ter uma ideia, eu estava fazendo outras coisas quando eu me dei conta do horário do jogo e fui colocar para assistir. Aí, pum, era o gol do Botafogo já, com 12 minutos. Porra, aquilo já me deixou assim. Já me deixou com os nervos já flor da pele. Eu mesmo assim... Falei, eu acho que eu até te mandei um áudio dizendo que eu não ia assistir. Você mandou, na verdade, você mandou um áudio foi no meio disso daí. Eu tava super tranquilo falando no áudio, de repente começou a falar. Eu falei, caraca, o que aconteceu, cara? Na verdade, foi o lance do gol, né? Mas depois eu resolvi ficar assistindo, mesmo que aquele resultado já fosse meio que esperado, né, de uma derrota, mas aí vai saindo outro gol igual, pô, aquilo mexe muito, né? Então, o que aconteceu, na verdade, foi o que pesou hoje. Eu não tiro o mérito do Botafogo na partida de hoje, entendeu? Eu não tiro o mérito do Botafogo. A estratégia do Botafogo foi pensado, cara. Tipo, deu tudo certo pro Botafogo. Não tiro o mérito, mas só que pegou um time muito fragilizado psicologicamente. Entendeu? Isso daí fez com que o Vasco, depois que tomou 1-0, um time que já estava totalmente abalado, né, por conta da derrota anterior ter acontecido como aconteceu, né, naquele jogo com o Guarani, o time ali, pronto. Praticamente, tipo, se os jogadores pudessem chegar e falar assim, quero jogar, mas não. Não tenho cabeça para jogar. A partida, vamos jogar essa partida para outro dia. Porque aí o Botafogo aproveitou justamente isso. Porque foi o que eu falei, o Botafogo não faz jogos bons, pelo menos nessa Série B, fora de casa. O Botafogo é um time completamente diferente. Você pegar qualquer jogo do Botafogo fora de casa, nessa Série B, é um time que te dá raiva de ver.
fala assim, pô, caramba, cara, como é que pode esse time jogar em casa de tal maneira e jogar fora de casa de outra maneira? Entendeu? Então, esse peso, esse lado psicológico dos jogadores do Vasco pesou muito. E aí depois a torcida começou a xingar vários jogadores, e aí você viu o Cano andando de cabeça baixa. Você viu o Nenê. O Nenê é um cara que, tipo assim, ele reclama bastante, né? Não tô dizendo que ele seja chato reclamando, não, mas assim, ele é participativo, né? Então, qualquer lance, ele chega perto do juiz, ele demonstra a liderança dele. E muita parte do jogo, você nem percebia que o Nenê estava em campo. Entendeu? Acho que ele tava, tipo, demonstrava que ele tava meio que envergonhado com aquela situação. Né? Ele tava ali meio que de cabeça baixa, tipo, pô, não queria estar aqui. Ele depois do jogo, ele se emocionou e tal, né? Porque... então, exatamente. Você vê que ele ali no final do jogo ele desabou, né? Ele desabou, ou seja, você imagina um jogador jogar com todos aqueles problemas, né? Igual a gente também no nosso dia a dia tem um problema particular, o outro interfere também nas nossas atividades também. A mesma coisa do jogador. Se não tiver uma autoestima legal, um psicológico, nada dá certo. Então o Botafogo hoje aproveitou, tipo, se tinha um jogo que o Botafogo podia deitar e rolar, como fez, era no jogo de hoje. Eu cheguei a comentar com você do jogo contra o Guarani. Falei pra ti umas rodadas atrás, né? Eu falei, pô, eu tô com medo dessa partida entre Botafogo e Vasco, porque quando eu vi o Vasco jogando com o Coritiba em casa, e o Riquelme jogando pra caramba, e tipo, o Vasco botou o Coritiba no bolso naquela partida, e eu vi a torcida do Vasco, né, a torcida tipo incendiando. Eu falei, sem ter um jogo. Aquilo, cara? Eu falei, o que vai ser jogar nisso daí? E o jogador ia bater um lateral, parecia um bando de zumbi, cara, subindo um em cima do outro ali naqueles vidros ali de São Januário. Aí eu falei, cara, o Botafogo tem que chegar nessa partida, tipo, podendo, assim, tá mais tranquilo, podendo perder, porque vai ser um jogo muito difícil. Muito difícil. Eu acompanhei todo aquele jogo contra o Coritiba. Então, eu até comentei, né? Aí quando o jogo com o Guarani, eu confesso, eu falei, o Vasco tem que perder aqui. Porque ele tem que chegar nesse jogo contra o Botafogo já com uma... Tipo, já não tanto, né, com aquela... não com aquela, tipo assim, dá ainda pra chegar na Série A, dá pra chegar na Série A, porque a torcida vai encher de novo e vai ser um jogo muito difícil pro Botafogo. E é o que eu comentei, os times de baixo estão chegando, né, o quinto, o sexto, o sétimo colocado estão se aproximando, e 2 partidas que você perde numa Série B é impressionante, você sai. Entendeu? Sim. Você sai. Sai do G4. O Vasco perdeu 2, 3 jogos seguidos, contando com esse, e estava lá brigando pelo acesso e agora já está eliminado. Então, essa reta final é emocionante para quem gosta de uma disputa, né? Mas para quem tá ali envolvido na parada... Pô, é ruim demais, né? Quando você ganha aqueles, né, que você ganha aquela motivação para você poder, eu acho que o tombo é maior, né? Acho que se tivesse mais assim, tipo assim, você já aceitando aquilo dali com mais tempo, você digere mais fácil. O fato de o Nenê ter chegado, o Diniz e pai, o Vasco começou a fazer jogos assim... Conseguiu uma sequência mais boa produtivo, de vitórias. Ser mais produtivo, aí coincidiu com a abertura da torcida, aí a torcida incendiava nos jogos ali em São Januário, então você via, não tem como, a torcida vai levar o Vasco para a Série A. Então, se tivesse mais rodadas, né? Se o Nenê tivesse chegado antes, se o Vasco não tivesse perdido pro Sampaio Corrêa, se o Vasco não tivesse perdido pro... Então, assim, tem um monte de si aí. Mas a questão toda então, mas é o que eu falo, o Botafogo fez a campanha dele toda em casa. Toda em casa. O Botafogo é líder hoje, mas 90% dos pontos do Botafogo praticamente foi em casa.
Então, tipo, jogava muito mal, perdeu muitas partidas fora. Entendeu? O Botafogo tem, se não me engano, são 8 derrotas no campeonato. São 7 derrotas fora de casa. Não, 6 derrotas, né? Porque em casa perdeu pro Goiás e pro Avaí. Então são 6 derrotas. E empatou. Então, tipo, não tinha um retrospecto bom fora de casa. Fez a campanha dele em casa. Então, se o Vasco tivesse a torcida, né, desde o início, como demonstrou ali nas últimas partidas aí, aquela euforia toda, o torcedor empurrando, e até quem não tá jogando joga também, aí com certeza estaria dentro do G4, sim. Bem, não aconteceu, então, enfim. Bem, acho que a gente pode terminar por aqui. A gente já falou bastante coisa, a gente conseguiu abordar outros temas também. Já extrapolamos aí o seu limite de horário, né, Diogo? Então, eu vou te dar essa colher de chá aqui e vamos encerrar por aqui, beleza? Falou, Marcelo. Obrigado aí. Obrigado pela oportunidade de estar falando, comentando nesse jogo. E um abraço a todos aí do canal. Vamos ver se então para quando o Botafogo for campeão, você voltar aqui então com a gente, beleza? Então já fica com eu não tô... Bom, opinião minha, né? Vai ter muito torcedor do Botafogo que não, que é isso, como assim? Tem que ser campeão. Eu não tem como objetivo o fato do Botafogo ser campeão, não. Eu quero subir, simplesmente assim. Aí depois que subir, a gente já começa a ter mais dor de cabeça, né? Porque depois que sobe, você fala assim, pô, e agora? Nosso time não é um time de Série A. Aí vem toda a reformulação de novo. Aí vai vir as contratações. Aí você, caraca, será que esse cara vai dar certo? Aí vamos ver, porque Série A você vê, é jogo difícil o tempo inteiro. Então, você vê a situação aí que o Grêmio está passando hoje, que o Santos está passando. Então, tem que estar muito, muito esperto para fazer uma boa campanha ano que vem. E, assim, se Deus quiser, não voltar mais. Pelo amor de Deus, que não volte. Tá certo, então. Beleza? Valeu, Diogo. Falou, abraço, cara. Finalizamos aqui. When you see it at your front door, you are gonna want more. Something fresh, so brand new. Something you can't handle. Light the fire like a candle. There's nothing that you can't do. Holla back when I at you. I'm going nuts, that's cashews. Cashews, everything around me. Dollar bill, yeah. Cashews, everything around me. Holla how you feel, dog. I don't know about you. Why one, hop out two. Jump in, hop out two. Watch what I say and how I do it. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. Get it. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. Talk is cheap, shut your trap. Tongue in cheek, yeah, you like that. Put it out, push it right